Proclamação do Evangelho da quinta-feira da terceira semana do tempo quaresmal. A liturgia deste dia tem como antífona da entrada: Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Quando chamar por mim nas suas tribulações, eu o atenderei e serei o seu Deus para sempre. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava a expulsar um demônio que era mudo. Logo que o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns dos presentes disseram: É por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para o experimentarem, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Ora, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos discípulos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, caros amigos, é bastante interessante a maneira como Jesus lida com as contrariedades, a maneira como ele lida com as contradições. Jesus que era um homem perfeito, mas um homem perfeito, totalmente perfeito. Mas ainda assim, as obras dele mereceram críticas. As obras dele mereceram desconfiança. Vejamos. Quando um homem faz algo de bom, quando uma pessoa é boa, não faltarão pessoas que vão apedrejar, não faltarão pessoas que vão caluniar, vão pintar de todas as cores, vão inventar, vão diabolizar a pessoa. Olhemos para as pessoas, para os famosos, aqueles que às vezes dominam, aqueles que têm uma grande influência, e também há sempre notícias negativas sobre eles. Algumas que têm a ver com que têm uma certa veracidade, mas outras que não têm nada a ver. Outras notícias que têm a ver simplesmente com inveja, aqueles que querem simplesmente diabolizar para que esta pessoa não continue a ter influência. Isto também aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, quanto mais conosco, que somos pobres, pecadores. Então, para dizer que nós podemos ser pessoas muito boas, mas não faltarão contrariedades, não faltarão críticas, ou pessoas que vão apedrejar, vão caluniar, vão inventar histórias sobre nós. O que devemos fazer diante desta situação? Manter-se firmes no Senhor, firmes na fé e no Senhor. Não desmoralizar, não desistir de ser boas pessoas,
não desistir de fazer o bem. É isto que Cristo nos pede. Pois quem não está comigo está contra mim. Quer dizer, estar com Cristo. Estar com Cristo significa permanecer junto a Ele. Estar com Cristo significa fazer as obras que Ele fazia, significa fazer o bem. Como é que vamos dar conta que uma pessoa está contra ou está a favor de Cristo? Muito simples. Pelas obras. Uma pessoa que está com Cristo, que tem Cristo no coração, é uma pessoa de bem. Não importa em que temperatura estiver, não importa em que clima estiver, não importa em que ambiente estiver, vai ser uma pessoa boa, 24/24, sem influência das circunstâncias. Pode até em algum momento tropeçar, pode até em algum momento fracassar, mas tenha em mente que precisa de manter-se firme, ser uma ótima pessoa, uma boa pessoa, venha o que vier, até ao fim. Então, há também uma tendência. Nós vemos aqui Jesus quando realiza este milagre quando expulsa este demônio que era mudo. Havia pessoas que aplaudiram. Dizia eu no princípio que às vezes a tendência de pessoas diabolizarem pessoas boas. E há também pessoas que veem demônio em tudo. Há pessoas que tudo que está mal é demônio. Veem demônio, mas em quase tudo. Há esta tendência, infelizmente, que também deve ser evitada. Por outro lado, há pessoas que acham que Satanás já não existe. E Satanás não tem nada a ver, não existe. É uma história que deve ser esquecida. Esta tendência também está completamente errada, porque quando há batismos, há sempre aquele momento de renunciar a Satanás. E numa das liturgias mais ricas de todo tempo, de todo ano litúrgico, que é o Sábado Santo, na Vigília Pascal, faz-se a renúncia de Satanás também, para dizer que Satanás existe. Então devemos renunciar. Mas é muito importante saber que renunciar, quando renunciamos a Satanás, nós estamos a reconhecer, nós reconhecemos que Satanás existe. Mas reconhecer que Satanás existe não significa colocar toda a nossa atenção a Satanás e depois ver em tudo demônio. Não. Reconhecer que Satanás existe significa tomar medidas para que ele não tome conta de nós, não tome conta do nosso coração, não tome conta do nosso ambiente, dos nossos convívios. Porque o que Satanás traz é a divisão. O que vemos ali, alguns aplaudiam, outros diziam que é por Belzebu que ele expulsava os demônios. Não faltam, em todos os ambientes, na igreja, na escola, no trabalho, não faltam aqueles que sempre vão ter por carisma apedrejar os outros, vão ter por carisma destruir a imagem dos outros, tal como faziam os escribas e os fariseus, que eram os principais opositores de Jesus. Mas, como eu dizia, não importa o que acontecer no exterior, nós internamente devemos sempre procurar ser pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que estão firmes na fé e sempre decididas a caminhar pelo caminho, a caminhar pelo bem, fazer o bem, não importa quando e como. E Jesus qual é a mensagem que Jesus nos quer transmitir com esta mensagem de hoje? Jesus nos alerta para que estejamos sempre vigilantes. É preciso fortalecer a nossa fé.
estar constantemente em oração, com confiança, e entregar a Deus todos os dias nossas vidas, nossa família, nossa casa, os nossos relacionamentos com os amigos, com toda a família, com os membros da nossa comunidade, da nossa paróquia, sempre em oração, estar vigilante, porque o demônio não dorme. O que ele quer é destruir, o que ele quer é dividir, o que ele quer é confundir a verdade, confundir as pessoas, de maneira que já não saibam mais o que é que está correto e o que é que está mal. E às vezes vai acontecer mesmo que nós vamos colocar na nossa cabeça algo sobre uma pessoa que não tem nada a ver. Vamos colocar na nossa cabeça que aquela pessoa é isto, aquela pessoa é má, mas que no fundo não tem nada a ver. É apenas um espírito mau que nos invadiu. Por isso é preciso estar sempre vigilante, é preciso rezar para não cair neste fariseísmo de ver no bem o demônio. Aliás, não é impossível um demônio fazer uma obra boa. Quem faz o bem não pode ter demônio no coração. Podemos, por exemplo, estar intrigados quando alguém faz um bem numa comunidade, numa paróquia, se faz aquilo por Deus ou pelo demônio. Claro que se faz o bem não pode ser pelo demônio. As obras do demônio são conhecidas. As calúnias, as fofocas, as intrigas, essas sim são as obras do demônio. As divisões, as difamações, estas são as obras do demônio. As obras de Deus são aquelas obras conhecidas. As obras de amor, obras de caridade. Isto sim, são obras de Deus. Quando nós estivermos de um lado ou do outro, é muito simples, é pelas obras. Quando uma pessoa, se nós quisermos saber se uma pessoa está com Cristo ou está contra Ele, mas esta observação deve sempre partir de nós próprios. Estou eu com Cristo ou estou contra Ele? É pelas obras que eu vou saber se estou com Ele ou estou contra Ele. Então não devemos permitir que o mal se aproxime de nós, que o mal tome conta do nosso viver, do nosso ser. É preciso vigilância. Principalmente neste tempo da Quaresma, devemos aprender a viver com Cristo, a amar com Cristo, tal como Ele próprio nos amou, dando a vida pelo irmão, lutando contra todo espírito de mal, todo espírito de separação, que separa, divide, que causa desuniões nas comunidades, na família. E nós vencemos isto graças ao poder, à força da oração. E quando nós estamos diante de situações de género onde há um mal, nós devemos sempre vencer o mal com o poder da oração. Porque Cristo vem nos mostrar que Deus domina sempre as forças do mal. Deus está acima de tudo. E é preciso ter em conta que, apesar de haver esta presença, reconhecermos que há esta presença do demônio, de Satanás, que pode influenciar em certas situações, a nossa força, a nossa atenção não deve ser virada para o demônio, deve sim ser virada para Deus. É Deus, é Ele que nos liberta, é Ele que nos dá a salvação. E onde está Deus, onde se nota a presença de Deus, o mal sempre perderá a sua força, tal como nós vemos no Evangelho de hoje. Em toda a Bíblia, em todo o gesto de Jesus para com as forças de Satanás, nós notamos sempre que a força de Deus sempre supera, há uma supremacia da força de Deus contra as forças de Satanás. E também aprender a acolher a palavra de Deus
e a sua ação libertadora, a ação libertadora de Jesus, que se manifesta na pessoa, na presença amorosa de Deus Pai, no nosso meio, que sempre está atento, nos orientando a pedir que permaneçamos unidos a Jesus, pois é Ele que é o nosso guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos conduz pelo caminho certo. Então, amados irmãos, procuremos hoje e sempre estar do lado de Cristo, não contra Ele, mas estar com Ele, que significa reconhecer que nos sinais que Ele realiza é o Pai que age nele e através dele, e assim fazem presente o reino de Deus no meio de nós. Que procuremos também expandir este reino de Deus no mundo em que vivemos, procurando sermos promotores da paz, vivendo no amor e promovendo a justiça. Que Deus abençoe a todos e eu volto na próxima.